Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é simplesmente essencial para a segurança no trabalho aqui no Brasil, mas que tem lições valiosas para qualquer lugar do mundo. Vamos falar da famosa Norma Regulamentadora 12, a NR12. Bora entender juntos o que faz essa norma ser tão importante. Para começar, vamos com uma pergunta para a gente pensar. Qual seria um dos maiores riscos e talvez um dos mais ignorados em qualquer local de trabalho hoje em dia? A resposta, olha, pode não ser tão óbvia. São as máquinas, aquelas mesmas que fazem parte do nosso dia a dia. E é exatamente aí que a gente entra no nosso primeiro ponto. O perigo que muitas vezes fica escondido. A segurança em máquinas é algo que simplesmente não dá para negociar. Pensa só. Todos os dias, milhares de pessoas interagem com equipamentos extremamente potentes. Isso cria um potencial constante para acidentes sérios. E o custo disso não é só financeiro para a empresa, não. O custo humano é gigantesco, com consequências que podem mudar uma vida para sempre. Fica claro que precisa existir uma solução muito bem estruturada para isso. E qual seria, então, a resposta para esse desafio tão presente na indústria? Bom, no Brasil, essa solução tem nome e sobrenome. É a Norma Regulamentadora 12, ou, como todo mundo conhece, a NR12. Então, o que é, na prática, essa tal de NR12? Oficialmente, ela é uma lei, uma norma do governo que define as regras do jogo. Ela estabelece os requisitos mínimos para evitar acidentes e doenças quando se trabalha com qualquer tipo de máquina. E o ponto-chave é que ela cobre absolutamente todas as fases desse trabalho. E quando a gente olha para os objetivos, dá para ver o tamanho da coisa. A ideia é garantir a saúde e a integridade física de quem trabalha. Para isso, a norma define padrões de segurança que vão desde o projeto da máquina, passam pela fabricação, importação e chegam até o uso diário e a manutenção. Ou seja, ela acompanha a máquina durante toda a sua vida útil. E para não restar dúvida da importância dela, essa frase aqui resume tudo. A NR12 não é só mais uma regra no meio de tantas outras. Ela é considerada uma das mais importantes e mais completas de toda a legislação trabalhista brasileira. Isso já dá uma boa ideia do peso que essa norma tem, né? Beleza, já entendemos o que é a norma. Mas, e na prática? Como isso funciona no chão de fábrica? Agora a gente vai ver a aplicação dela. Quem é que precisa de treinamento e o que exatamente esse treinamento ensina? Muita gente pensa que é só para quem opera a máquina, mas o buraco é mais embaixo. O treinamento é fundamental para qualquer pessoa que tenha contato com o equipamento. Isso inclui, claro, os operadores, mas também o pessoal da manutenção, as equipes de inspeção, basicamente qualquer um que vai fazer algum tipo de intervenção na máquina. A segurança, afinal, é uma responsabilidade de todos. E olha, não estamos falando de um treinamento teórico só para cumprir tabela. O foco aqui é totalmente prático. O objetivo é capacitar as pessoas a olharem para cada máquina e saberem identificar os riscos específicos daquele equipamento para então aplicar os procedimentos de segurança corretos. É algo super direcionado. E para ter uma ideia bem clara, vamos pegar um exemplo clássico, o procedimento de bloqueio e etiquetagem conhecido como loto. Mas não é só de loto que vive o treinamento. Ele cobre muitas outras áreas essenciais. A gente está falando de entender os tipos de proteção física, como grades e portas, os dispositivos de segurança, sabe? Aqueles sensores que param tudo se alguém abre uma proteção, a parte de segurança elétrica, o uso correto dos botões de emergência e, claro, as responsabilidades que cada pessoa tem nesse processo. Ok, tudo isso nos leva a uma questão fundamental. O que realmente está em jogo? Vamos comparar o que acontece quando uma empresa segue a norma e quando ela não segue. Aqui o contraste é gritante. De um lado, no caminho da conformidade, a gente tem a segurança das pessoas garantida, a empresa fica protegida legalmente e a produção continua rodando. Agora, do outro lado, o da não conformidade, o cenário é bem diferente. O risco de acidentes graves dispara, as multas são pesadíssimas, a empresa pode ter suas máquinas interditadas e, em casos mais graves, os gestores podem responder civil e até criminalmente. A escolha, no fim das contas, parece bem clara, né? E fora o custo humano, que é sempre o mais importante, claro, o impacto financeiro de ignorar a NR12 pode ser devastador para um negócio. As multas são altas, a responsabilidade legal pode gerar indenizações enormes e a perda de produtividade com uma máquina parada, bom, isso afeta a empresa inteira. É uma conta que simplesmente não fecha. Então, no fim do dia, o mais importante é entender o seguinte: a NR12 não pode ser vista só como uma lista de regras para evitar multa. Ela é, na verdade, a base,
o alicerce para se construir uma verdadeira cultura de segurança dentro de uma empresa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No ambiente de trabalho, a segurança é tratada apenas como uma obrigação, uma regra a ser cumprida, ou ela é encarada como um valor fundamental, algo que não se abre mão? A resposta a essa pergunta diz tudo sobre a cultura de uma organização. A gente fica por aqui. Até a próxima!